todos. É bom, né? Cada vez está enchendo mais aqui a casa. Muito legal isso. O capítulo desta noite, como todos os outros, ele traz uma lição de vida e principalmente sobre a moral cristã que Jesus transmitiu aos seus discípulos e que faz parte daquele conjunto de bem-aventuranças do Sermão do Monte. Trata-se do 7º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e que tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito. E tem como subtítulo esse capítulo o que se deve entender por pobres de espírito. Quem se elevar será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e prudentes. E na instrução dos espíritos nós temos orgulho e a humildade e a missão do homem inteligente na Terra. E Kardec, para embasar esse capítulo, ele foi buscar uma citação de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, e que diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu gostaria de começar essa nossa conversa decompondo essa frase de Jesus em duas. Primeiro, entender o que é bem-aventurado. E a gente vai procurar bem-aventurado e a gente encontra aquele que é pleno de felicidade, vive no estado de plena felicidade. É aquele que é repleto, de um estado de bem-estar. E como bem-aventurados fala sobre o porvir, é aquele que teria, por lógica, muitas bênçãos nesse porvir. Nossa, que coisa, né? Quanta adjetivação boa, nessa questão dos bem-aventurados. E aí nós vamos para a segunda parte, que fala sobre pobres de espírito. E quando a gente procura pobres de espírito, a gente acaba achando aquela pessoa simplória, aquela pessoa tola, às vezes boba, parva, que é uma outra característica de quem é tolo. E aí aparece para a gente a primeira incoerência. Agora, como uma pessoa tola, boba, de repente pode ser bem-aventurado? Mas como Jesus, quando colocou isso, e isso num primeiro momento foi escrito em hebraico, as traduções seguintes, as traduções que vieram a posteriori, principalmente na própria época de Jesus, que a linguagem corrente era o aramaico, e aí depois se traduziu para o grego, para o latim, para o italiano, para o francês, para o espanhol, e cada uma dessas línguas foram, veja, não muda o conceito, não muda o conceito, mas as palavras em si acabaram tendo uma outra grafia e que, num primeiro momento, pode dar uma interpretação dúbia.
Mas no item 2 deste Evangelho, Kardec diz o seguinte para a gente: a incredulidade se diverte com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com tantas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas sim os humildes. E diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Pronto. Está definido. E da melhor forma possível o que é um pobre de espírito. É aquele ser humilde. E a humildade, assim como fé, esperança, caridade, paciência, também faz parte das virtudes. E elas se ligam intimamente. Quando falamos da humildade junto com a fé, nós entendemos que existe alguém que começou tudo isso. Um ser grandioso que deu início a todo este universo, que criou este nosso planeta e tudo que existe neste planeta em que habitamos. E este ser grandioso, ele olha por nós, mesmo quando, às vezes, desviamos do caminho reto. E a humildade está ligada também à paciência e à esperança. Por quê? Porque quando entendemos, quando aprendemos que a existência nossa aqui é apenas passageira, e nós somos espíritos em um corpo, e que se não tivermos a felicidade, se não tivermos o bem-estar neste momento, nesta encarnação, nós teremos no pós-desencarne ou em outra encarnação. E aí vem a humildade ligada a outra virtude, a caridade. É entender também que o ser que está do nosso lado, que está aqui, é nosso irmão. É obra do mesmo Criador nosso. E que quando passa por necessidade, devemos ter um olhar mais caridoso para com ele. Então veja, a humildade se liga a outras virtudes. E diferente daquela bem-aventurança no começo, que dá a conotação, né, de felicidade plena, bem-estar, um futuro por vir cheio de bênçãos, que parece que são coisas materiais, quando a gente liga a humildade às outras virtudes, a gente passa a entender que isso tudo está ligado à nossa alma, à nossa espiritualidade, e aí nós podemos dizer: quem conseguir tudo isso, este é um bem-aventurado. Então veja, quando Jesus diz, quando Kardec diz aqui, que Jesus diz que pobres de espírito são humildes, são aqueles humildes, quanta coisa, né, se liga a essa humildade e se atinge a bem-aventurança. Começa a fazer sentido o que significa bem-aventurados os pobres de espírito. Porque aí nós trocamos o pobre de espírito, ou pobre em espírito, como algumas traduções trazem, por aqueles humildes.
E essa humildade, ela é o caminho, né? Como virtude, junto às outras, é o caminho para se chegar até Deus. É o caminho para a nossa evolução moral e espiritual. Ao contrário do orgulho, da vaidade, do vício, que nos afasta, que é como se tivéssemos raiva e nós não conseguimos chegar até Deus. Neste capítulo, tem um trecho em Kardec diz que Jesus menciona que que aqueles que buscarem o reino dos céus precisa ter humildade de espírito e simplicidade no coração. O que significa isso? Né? Que Jesus já coloca como se fosse, né, uma barreira para aqueles orgulhosos, para aqueles viciados, não que eles não tenham direito também de se redimindo, alcançarem o reino dos céus. Então veja como a humildade, ela se sobrepõe e contrapõe ao orgulho e à vaidade. Principalmente, a vaidade nos afasta de Deus. E a vaidade, ela está ligada exatamente às questões materiais que a gente vive. Nós, principalmente, neste planeta ainda, onde as necessidades materiais, as necessidades físicas se fazem presentes. Mas quantas pessoas que a gente vê com suas mansões, com seus aviões, com seus carros, com fortunas, e aí atrelado a antidepressivos, atrelados a clínicas de tratamento psiquiátrico, mas, no entanto, tem um monte de bens materiais, porque falta exatamente a outra parte da bem-aventurança, aquela parte em que a alma se sobrepõe. A espiritualidade tem lugar, ou melhor, dá lugar ao materialismo. Tem uma outra parte aqui, quando Kardec coloca mistério aos sábios e prudentes. Durante muito tempo, a ciência, os homens racionais, sempre zombaram, né, das questões do espírito, das questões ligadas à religiosidade, a doutrinas. E por quê? Porque quem tem uma visão muito cartesiana, né, entendia que só era racional aquilo que se podia tocar, que se podia ver, que se podia mensurar. E durante séculos e séculos houve contraponto entre ciência e doutrinas e religiões e questões ligadas à espiritualidade. E veja que essa questão de espiritualidade, de reencarne, vem muito e muito tempo antes de Jesus, porque os orientais já entendiam isso. Mas quando veio para o Ocidente, a rejeição foi muito forte. E aí, né, isso veio vindo, até o ponto em que
o Espiritismo, a doutrina espírita, orientada ali pelos espíritos e transmitida por Kardec através dos livros da codificação, começa a quebrar esse paradigma, começa a colocar esse dogma fora e mostra que o Espiritismo tem ciência, religião e filosofia. E aí começa a se mostrar, começa a aparecer que elas não precisam ser antagônicas, não precisa haver choque. Elas podem caminhar juntas, uma complementando a outra. E esses homens sábios começam a entender que nada é por acaso, que existe um princípio de tudo. Porque a ciência, o que é? A ciência é investigação. A ciência é aprendizado, é evolução. E quando não se sabe uma coisa, busca-se exatamente, pesquisar para entender. E a partir daí, o Espiritismo faz isso e se liga com a ciência. A ponto de hoje, aliás, hoje, antes da pandemia, nós teve um encontro de médicos cardiologistas em que se discutia o poder da oração e a elevação da alma, do espírito, para a melhoria das causas físicas. Então veja como ciência e religião já não são mais antagônicas, como elas se complementam. E uma estuda daqui, a outra pesquisa de lá, e assim vai. Mas quem são essas pessoas que saem da sua caixinha, saem da sua autossuficiência de cientistas, de estudiosos, das questões cartesianas e vai para o lado da alma, para o lado do espírito? Aqueles que têm a humildade de entender que alguém, um ser superior, começou com tudo isto. E muita coisa ainda temos que aprender. Muita coisa tem que ser pesquisada. Dos dois lados. Tanto do lado espiritual, quanto do lado material. Então veja o significado da palavra humildade. E não sei que a gente já está, mas tem uma mensagem que eu achei até interessante. Vamos ver se eu acho aqui. É uma mensagem de Lacordaire, que está nas instruções dos Espíritos, na primeira parte do orgulho e a humildade. E ele diz o seguinte: pobre criatura, és mãe, e teus filhos estão com frio, têm fome, vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino perante ti, como és nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade
ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. Então veja que até um espírito elevado como Lacordaire, né, se inclina diante de uma pessoa que tem a humildade, que tem aquela força de se rebaixar perante os outros para buscar o sustento e ajuda para os seus filhos. Obrigado a todos por me ouvirem e vamos receber o nosso mentor da noite. Queridos irmãos, agradecemos ao nosso bom Deus pela oportunidade de podermos estar nessa seara de luz, junto aos irmãos queridos que me acompanham nesta noite, aqui do meu lado, e também esses irmãos queridos que estão retornando à casa, a esta casa de oração, que preenche os nossos corações de alegria, de esperança, de bom ânimo e das virtudes que estamos aprendendo a cada jornada. Mais um capítulo que vamos estudar durante hoje e no decorrer dos outros dias. Porque é através deste capítulo que muitos dos irmãos que frequentam essa seara se reconhecem, se compreendem e se ajudam mutuamente. Somos gratos por podermos compartilhar das experiências desses irmãos que é citado no capítulo desse Evangelho que o nosso irmão, agora há pouco, enfatizou. Caminhamos com eles lado a lado. Vemos os seus sofrimentos, as suas lutas, as suas dores, mas é muito difícil ouvirmos os seus lamentos, porque eles já conseguem compreender a sua jornada, o trabalho que vieram realizar aqui na terra, em outras moradas do Pai também. Eles sabem que não do sofrimento, mas as lutas do dia a dia é que faz com que o homem de bem se engrandeça aos olhos de Deus, assistindo aos seus irmãos, mesmo na dificuldade. Muitos deles, alguns aqui já conhecem, que partilham um pouco o pão da mesa com aqueles que nada têm. São muitos relatos que ouvimos e presenciamos. E estamos sempre com eles, levando a boa fé, a boa esperança, a exemplificação dessa caridade desinteressada. Somos guiados por um poder superior que nos alimenta o espírito. Esse poder superior, nosso Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e justiça, caminha conosco. E é somente através da caridade desinteressada que chegaremos a compreender a sua plenitude. Assim nos disse Jesus: fora da caridade
não há salvação. E caminhamos na certeza de que estaremos todos juntos para compreendermos as lições do Evangelho de amor que Ele nos deixou. Eu vou me despedindo, agradecendo a oportunidade que tive de poder humildemente comentar um pouco da passagem desse Evangelho que muito me toca o coração. Agradeço a todos e que todos tenham em seus corações a esperança que desabrocha no meu coração todas as vezes que me conecto a essa casa espiritualmente. Estarei sempre com vocês. Boa noite a todos e um bom retorno aos seus lares. Obrigado, meu irmão. Seja sempre bem-vindo a esta casa. E aproveitando este clima de paz, esta elevação espiritual que se faz presente neste ambiente, vamos reforçar a nossa conexão com o plano espiritual maior, rogando a esses irmãos de luz que possam fluidificar as águas e, a partir deste momento, que cada um de nós que aqui estamos possamos receber o passe coletivo. Obrigado, Jesus, por mais uma vez permitir que aqui estivéssemos reunidos em vosso nome. E é exatamente em vosso nome que nos despedimos, nos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos todos em paz.